haverá sinais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o escudo e o broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Meu querido amigo, meu querido irmão, meus queridos seguidores de Cristo, inicia-se aqui mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Discípulos de Cristo. Muito bem, a exemplo do último vídeo, hoje nós falamos sobre os ciclos do obreiro no último vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sinais, né? Para nós termos sensibilidade e às vezes até pedir sinais para o Senhor, para a nossa vida. E o texto base hoje encontra-se em Juízes, no seu capítulo 6. Eu não vou fazer a primeira leitura extensa, porque hoje a mensagem será textual, né? Então eu vou lendo os versículos e aí nós vamos comentando e pedindo a graça do Senhor. Lembrando que o título dessa mensagem são sinais. Você tem estado sensível aos sinais que o Senhor tem te dado? Você tem notado, tem observado ou não? Ou você é igual aqueles meninos lá que tá querendo namorar, aí a mocinha vai lá dar sinal para ele e ele fica lá assim, sem perceber nada. Deus está querendo falar com você, hein? Presta atenção. Vamos lá. Juízes capítulo 6 e o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. No vídeo anterior você lembra que eu disse assim, lá em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento, né? Olha o que eles fizeram aqui, ó. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, né? Mas Deus está do meu lado ou não? Eu li um livro, está por aqui na minha estante aqui, de que esse livro, o título dele é muito bom. Em seus passos, o que Jesus faria? Muito bom esse livro. O título dele é muito bom. E aí, né? O que se anda fazendo? Quando Deus olha para você lá do céu assim, Deus olha para você e fala assim, parabéns, estou gostando de ver o que você está fazendo. Ou Deus pega e faz aquela carinha assim, não, meu filho, vai para cá, isso aí não está legal. As coisas que você faz parecem mal ou parecem boas perante o Senhor? Começa por aí, né? Olha só a consequência desse povo fazer o que parecia mal ao Senhor. Olha lá o versículo 4 que diz: e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por quê? Então os midianitas, eles vinham ali e tomavam toda a comida dele, tomavam os bois,
tomava as ovelhas, tomavam os jumentos. Mas por quê que eles faziam isso? Porque Israel deixou de seguir o Senhor. Israel fazia coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Né? Olha só, versículo 7, olha só o que acontece no versículo 7. Antes, vamos dar uma olhadinha no versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então percebe que é uma sequência de ações, faziam que parecia mal aos olhos do Senhor, né? Os midianitas vinham, tomavam todo o trigo, tomavam as ovelhas, tomavam os gados, e eles empobreceram demais, eles estavam passando fome. Eles estavam passando fome, empobreceram demais. Por quê? Porque faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas, no versículo 7, tem uma virada de jogo ali. O jogo começa a virar. Olha só, eu estou me lembrando da mensagem anterior. Os 4 ciclos do obreiro, os 4 passos do ciclo do obreiro, do discípulo. Olha só no que acontece no versículo 7. Olha que legal. E sucedeu que, clamando os filhos do Senhor, os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Então é assim, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, eles perdiam as suas ovelhas, perdiam os seus gados, perdiam o seu trigo, eles estavam pobres, paupérrimo, passando fome, mas aí eles lembraram que tinham Deus, e aí eles clamaram ao Senhor. Deixaram de fazer as coisas más e clamaram ao Senhor. E todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, o Senhor vai nos responder. Não há dificuldade, não há coisa grande que seja difícil que Deus não possa te responder. O homem pode estar hoje no seu pior estado. Ele pode estar na rua mendigando. Se ele vir até ao Senhor e começar a seguir os caminhos do Senhor, em pouco tempo, aquele homem vai estar em lugar de honra. Porque é assim que Deus faz com aqueles que o buscam. E nessa virada de jogo, o que eles começam a fazer? Clamar. Clamar é uma oração com muita ênfase, com muita intensidade, durante um tempo muito contínuo. Isso é clamar. Quando as coisas estiverem difíceis para você, clama ao Senhor. Clama para valer mesmo e Deus será contigo. Olha só, versículo 11. Clamar ao Senhor, olha o que acontece no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abias-rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Alguns fatos curiosos nesse versículo, né? Primeiro, alguns historiadores, eles vão se dividir aí. Uma parte dos teólogos vão dizer que quando se fala o anjo do Senhor, vai dizer que é o Senhor Jesus. Outra parte vai dizer que é simplesmente um anjo, Gabriel ou qualquer outro anjo, né? Eu particularmente, eu gosto mais de entender que é o próprio Senhor Jesus. Muito embora isso não vai mudar muito o sentido do texto, mas é bom observar essas coisas. Em alguns momentos eu vejo ali uma teofania no Antigo Testamento, quando tem o quarto homem na fornalha de fogo, por exemplo. Eu vejo ali, eu concordo com esses historiadores, com esses teólogos, com esses eruditos. Mas vamos lá. Olha o que Gideão estava fazendo. Ele estava malhando o trigo no lagar. Trigo, quem morou no sítio sabe disso, né?
vai lá, só põe no pilão, soca, aí tem que separar a palha do trigo, tem que separar ali a palha. E aí você joga para cima, numa peneira ou algo parecido, o vento vem, tira a palha e só fica ali o trigo. Isso tem que ser feito onde? No morro, num lugar alto, num lugar onde tem vento. Onde que Gideão estava fazendo isso? No lagar. Lagar é um lugar baixo, é um lugar úmido, é onde se fazia ali o suco, onde se pisavam as uvas e se fazia o suco da vide, fazia ali o vinho. Ele estava fazendo ali escondido. E o anjo do Senhor vai lá e aparece para Gideão e fala assim: eu quero ter um particular com você. Mas por que o anjo foi? Porque os filhos de Israel clamaram. Toda vez que nós dobramos o nosso joelho e fazemos uma oração, Deus se move ao nosso favor. Vamos continuar? Olha lá. Olha só que o anjo falou para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus viu algo naquele homem ali. Deus viu que ele, embora estava no meio dos idólatras, ele não idolatrava. O pai dele era idólatra, mas ele não idolatrava. E ele estava ali trabalhando, diligente. E Deus olha para aquele homem e fala assim: eu vou escolher você para livrar Israel. Versículo. E aí então o anjo vai lá e diz para ele, né, que vai livrar ele tudo. Olha só o que ele fala no versículo 17. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. Lembra o título dessa mensagem? Haverá sinais. Esse Gideão gostava de um sinal, hein? Esse Gideão gostava de um sinal. Dá-me um sinal, olha só o que ele fala, vamos ver o versículo de novo, 17. Dá um sinal que és comigo que você fala. Olha só. E aí o que Gideão faz? Eu vou lá preparar uma oferta, tá? Eu vou lá preparar um guisado, vou preparar uns bolos e tudo. Você espera aí, anjo, espera aí que eu vou voltar e vou te oferecer, né? E aí o anjo, né, que alguns dizem que era o próprio Senhor Jesus, espera lá, né? E ele vai lá, prepara lá toda aquela comida e tudo, e chega e apresenta diante do anjo, né? E aí, voltando aí daquele assunto, eu ainda acho que é o Senhor Jesus, porque o anjo aceitou a adoração. E anjo é conservo nosso, ele não aceita adoração, e este aceitou. Mas tudo bem, vamos lá, vamos prosseguir, né? E ele volta ali então, olha só no versículo 24, o que é que Gideão vai fazer. Olha só a profundidade. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra. Olha só, nós temos que construir o altar. Tem um vídeo que nós fizemos alguns dias atrás que fala sobre o altar, que é importante nós construirmos o nosso altar e cuidar do nosso altar diariamente. O que Gideão faz aqui? Gideão vai e faz um altar. Então não é porque Deus foi lá, alguém foi lá e entregou uma profecia para você, Deus é contigo e você não faz mais nada. Não, temos que fazer o nosso altar, o altar nosso de cada dia, orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias. Gideão edifica um altar ali ao Senhor, né? Antes ele oferece ali, faz a sua oferta. Lembra, um dia eu vou ainda, querendo Deus, eu ainda vou trazer aqui um estudo para nós entendermos o que quer dizer a palavra culto. Eu ainda quero trazer um estudo dizendo só sobre jargões que se utilizam hoje que não são bíblicos, né? E um dia nós vamos falar sobre isso. Um deles, já vou até adiantar aqui, deixa eu ir lá buscar a minha bênção. Não, culto é lugar de oferecer. É lugar de você oferecer a sua oferta, você oferecer a sua vida a Deus. E Deus vai olhar para você e para a sua oferta, por isso Ele vai te abençoar, né? Então vamos lá.
E aí, olha só, no versículo 25, o que esse Gideão vai aprontar? Edificou um altar ao Senhor, ofereceu oferta ao Senhor, né? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Onde Deus entra, aquela outra coisa tem que sair. O inimigo tem que sair, né? E olha o que ele faz no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal. E corta o bosque que está no pé dele. Gideão vai lá, pega 10 amigos deles lá e derruba o altar de Baal. Baal era um deus muito adorado na Cananéia, em Canaã, naquelas épocas. Todos os inimigos do povo de Deus, eles adoravam Baal. E Israel estava adorando Baal. O pai de Gideão estava adorando Baal. E Gideão vai lá e derruba aquele altar. Tira aquela maldição da sua vida. Meu irmão, observa com quem você está andando. Observa o que você está ouvindo. Observa o que você está olhando. Observa o contexto que você está. Porque talvez nós podemos andar em altares que não são do Senhor. E isso pode parecer mal aos olhos do Senhor. Ah, mas eu sou crente. Não, ser crente não é só de domingo, não. Não é só de terça-feira, não. É todos os dias. Todos os dias nós devemos estar diante do Senhor. Ele foi lá, derrubou o altar de Baal, arrumou uma confusão, o povo já veio brigar, já veio reclamar com o pai dele já entendeu que Baal não tinha aquele poder todo não, e o pai dele já fala para ele, deixa Baal se defender sozinho, vocês querem ficar defendendo Baal? Deixa que o Baal se defenda sozinho, se ele é um Deus tão grande assim, ele que se defenda sozinho. É muito engraçado isso. E aí, olha só, versículo 31 diz isso. Ó. Porém, Joás era o pai de Gideão, disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-los-eis vós? É muito bom esse aqui, é muito engraçado. E aí então o povo acalmou e até acho que entenderam, hein? Pai, que Deus é esse? Que eu tenho que carregar ele daqui para lá? Que eu tenho que ficar contendendo por ele? Não. Se Baal é tão forte, sim, Baal que se defenda, né? Mas vamos fechar o raciocínio? Versículo 36. Olha aqui o que diz o 36, que coisa linda. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, estava aqui pedindo um sinal, tá? 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira, no quintal, né? Vou colocar um velo de lã, mais ou menos alguma coisa como se fosse um algodão, né? Um maço de algodão assim, né? Para ficar didático, ficar fácil de entender. E se o orvalho estiver somente no velo e secura em toda a terra, então eu conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito. Então ele vai lá, coloca um velo de algodão no chão lá, dorme, acorda no outro dia, e em volta tudo seco, aí ele pega aquele velo de algodão, espreme ele que chega a encher uma taça. Gideão estava pedindo um sinal para Deus. Devo ir para a batalha? Não devo? Nós temos que pedir sinais para Deus. Para tudo, hein? Trabalho, para tudo. Devemos pedir sinais para Deus. Não vai fazer igual o meu amigo lá, hein? A primeira irmã que eu encontrar na igreja vai ser minha esposa. Não vai fazer isso.
tem que se fazer uma oração, tem que buscar discernimento no Espírito e pedir para o Senhor, para Ele nos mostrar ali os seus sinais. Mas esse Gideão, ele queria um sinal melhor ainda, ele não tava legal só esse sinal não. Aí ele vai lá e olha o que ele fala no versículo 39. Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que esta noite o velo esteja seco e em toda a terra haja orvalho. De um sinal invertido. Eu quero saber se o Senhor está falando comigo mesmo. Então agora eu quero que acordar, a terra está toda úmida e o velo seco. E assim Deus fez. E aí, se Deus permitir, no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa batalha de Gideão. Já há alguns dias eu tenho feito alguns vídeos em preparação para aquela série que eu quero gravar, denominada Terceira Guerra Mundial. Vai estar tremendo. Você vai descobrir muitas coisas que acontecem no mundo hoje, anomalias sociais que você não consegue entender. Ali o Senhor Deus vai nos descortinar e vai nos mostrar muitas coisas hoje, o porquê que acontece. Mas voltando aqui para o texto, ele pede o sinal e acorda no outro dia e de fato, o velo estava seco e em volta tudo estava molhado. E aí então ele, cheio de fé, se prepara para a batalha. E você? Tem pedido sinais a Deus? Eu me lembro quando eu era jovem na igreja, eu comecei a olhar para uma moça, que hoje é minha esposa, e Deus colocou em meu coração um amor muito grande por aquela moça. E eu ia lá no culto e eu começava a cantar os hinos lá assim, reunimos-nos aqui, e pegava e dava uma olhada para a irmã assim, a irmã Valdirene. Nossa, que irmã é espiritual, hein? Senhor Jesus, reunimos-nos aqui só para te adorar, Senhor Jesus. E olhava para a irmã de novo. Falei, Senhor, isso não está certo. Igreja é lugar de adorar a Deus. Culto é lugar de adorar a Deus, não é para ficar olhando o celular, conversando com a irmã, com o irmão, não é para ficar falando assuntos paralelos. E eu estava ali olhando para a irmã durante o culto. E aí eu me lembro que eu voltava de Presidente Prudente, no outro dia, eu fui viajar até Presidente Prudente, e eu voltava de Presidente Prudente, e eu coloquei ali, parei o carro no estacionamento, no acostamento da rodovia, num lugar seguro, dobrei os meus joelhos e fiz uma oração para Deus. Eu fiz o voto de Gideão. Comprei 2 bombons, sonho de valsa, né? E aí eu falei para o Senhor, Senhor, se esta moça que está me atrapalhando te cultuar for aquela que o Senhor separou para ser a minha esposa, eu vou encontrar ela hoje em Rio Preto. Eu não vou passar na frente da escola dela, eu não vou passar na frente da casa dela, eu vou encontrar ela em Rio Preto, eu vou entregar esses 2 bombons para ela e ela vai aceitar os 2. Porque na minha lógica, a hora que eu desse os 2 bombons, ela ia devolver um para mim, né? E aí, voltando de Prudente, tirei o relógio do pulso, parei de olhar o horário e tudo e vim embora, normal. Confesso até que esqueci, a viagem um pouco longa, né? Chegando em Rio Preto, eu fiz assim e falei, nossa, eu preciso fazer a barba. Eu trabalhava numa empresa naquela época, e aí eu fui e parei em frente a uma farmácia, que é aquela ali na Faria Lima, que é uma farmácia que a empresa tinha convênio.
Eu parei ali em frente, eu comecei a pegar ali os meus produtos e tudo, e de repente eu ouço uma voz lá na calçada assim: paz do Senhor, irmão! A hora que eu olho, a minha gatinha ali. Eu falei, espera aí que eu tenho que falar com você. Ah, eu vou ali na padaria comprar pão e já volto e tudo e tal. E aí eu voltei ali, então, acabei de comprar minhas coisas, fui ali, fiquei conversando com ela na calçada, e aí então eu peguei e entreguei os 2 bombons. Ah, eu fui lá, falei, irmã, tem algo para você. Fui lá no carro, peguei os 2 bombons sonhos de valsa, e ela aceitou aqueles 2 bombons, e aquilo foi bálsamo para minha vida, para minha alma. Descansei no Senhor, esperei no Senhor, e alguns meses depois nós estávamos namorando e logo casamos para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, se você tem algo difícil para fazer e você tem dúvidas se você deve seguir esse caminho ou não, siga essa receita, consagre ao Senhor, faça igual ao nosso irmão aqui, Gideão, construa um altar, derruba o altar de Baal, tira as coisas más da sua vida, consagre a sua vida, jejua ao Senhor e pede um sinal. E Deus vai te dar um sinal, uma convicção muito grande no seu coração para que você tome essa decisão ou não. Até hoje, todas as decisões difíceis da minha vida, eu faço isso. Eu peço um sinal para o Senhor. Porque quando nós tomamos uma decisão, por exemplo, para criar esse canal aqui, eu pedi ao Senhor, é da sua vontade, não é? É isso que o Senhor quer que eu faça, não é? Eu vou abençoar a vida de alguém, o Senhor vai abençoar a vida de alguém, e tem dado testemunho, irmãos. Eu tenho tido excelentes testemunhos. Os comentários, eles são bloqueados, e se você ainda não entende por quê, vai lá no vídeo 1 que você vai entender o porquê os comentários são bloqueados. Mas eu sei que isso inibe o engajamento, eu sei disso, eu não sou inocente, eu conheço um pouco de mídias sociais, mas eu não estou aqui para ter milhões de visualizações, eu não estou aqui para me promover, eu estou aqui para cumprir um projeto que Deus colocou no meu coração, e seja ele com 30 visualizações, 100 visualizações, quantas visualizações o Espírito Santo quiser que tenha, terá. O importante é que almas estão sendo atingidas e edificadas pela bondade e pela graça do Senhor. O tamanho disso quem vai decidir é o Senhor. A minha função aqui é cumprir algo que eu orei e pedi um sinal para Deus. Ore e peça sinal para Deus para mudar de emprego, para arrumar um namorado cristão, para fazer um trabalho, para fazer algo que vai mexer com a sua estrutura física, emocional. Ore, consagre, tire o altar de Baal e peça um sinal a Deus, e Deus será contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, finda-se aqui mais um vídeo, Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor esteve conosco aqui. Que os meus irmãos, discípulos de Cristo, possam buscar de Ti, ó Pai, os sinais que o Senhor está mandando para os seus servos, para que eles possam, Senhor, fazer os seus projetos, as suas ações com convicção. Abençoa o meu irmão Ailton, abençoa, Senhor, o meu irmão Marco, abençoa minha irmã Fernanda, Pai. Oh, grande Deus, derrama da sua glória. Pai, abençoa minha irmã Liz. Sim, Senhor, abençoa essa tua serva. Oh, meu Deus, abençoa os servos e servas, esses jovens da mocidade, Senhor. Abençoa os meus filhos, derrama da sua glória, da sua graça. Ó Senhor, que os teus filhos, os teus servos tenham discernimento. Abençoa a minha filha querida Stephanie. Derrama da sua glória sobre essa menina, que ela continue crescendo na graça e no conhecimento. Abençoa, Senhor, a minha esposa. Pai, abençoa o Reinaldo filho, Renato. Derrama, Senhor, abençoa o meu trabalho, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos clientes. Abençoa o nosso empreendimento, Senhor. Abençoa, Senhor, este canal e nos dê sinais, ó Senhor.
nos dê sinais, assim como o Senhor deu o sinal para Gideão. Nos dê sinais, ó Pai, para nós termos a convicção que nós estamos andando no seu caminho, debaixo da sua vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.